Boa tarde, eu me chamo Sandrielen e sejam todos bem-vindos à nossa videoaula sobre figuras de linguagem. Nessa videoaula também estará presente Ellen, Cleudielen, Edileia e Elza. Essa videoaula foi produzida durante a disciplina Tecnologias Aplicadas ao Ensino de Línguas, ministrada pela professora doutora Ana Patrícia de Sá Martins, na Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, no curso de Letras e Licenciatura, no semestre 2020.2. Agora vamos falar sobre figuras de linguagem, que é o assunto da nossa videoaula. Então, talvez você se pergunte, o que são figuras de linguagem? Então, as figuras de linguagem são formas de expressão que vão além do sentido literal ou comum. E elas são essenciais tanto na nossa comunicação, como também na nossa escrita. E existem 4 tipos de figuras de linguagem. Existem as figuras semânticas, existem as figuras sintaxe ou construção, existem as figuras de pensamento e também as figuras sonoras. E eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre as figuras semânticas. E eu vou começar falando sobre uma figura de linguagem bem importante, que é a metáfora. Então, a metáfora é uma figura de comparação implícita em que uma determinada coisa é atribuída ao elemento metaforizado. E eu trago um exemplo que Ana é uma flor. Não é no sentido de Ana ser igual a uma flor, não é no sentido literal, mas é no sentido de qualidades, né? Atribuir qualidades a Ana. Ana pode ser uma pessoa delicada, uma pessoa bondosa, uma pessoa dócil, meiga. Outra figura seria a símile ou comparação. É uma figura de comparação explícita. Dessa forma, nós temos o elemento comparativo, como, que nem, assim como, tal qual. E eu trago outro exemplo. Ana é bela como uma rosa. Então, estamos comparando a beleza de Ana com uma rosa. E ela se torna bela, assim como uma rosa. A outra figura de linguagem seria a analogia. A analogia também é uma espécie de comparação, mas nesse caso, ela é feita por meio de uma correspondência entre duas entidades distintas. E nós trouxemos duas diferentes. Essa imagem representando a felicidade e a outra uma bola. E o exemplo é essa frase. Para muitas pessoas, a felicidade é semelhante a uma bola. Querem nadar de todo jeito e quando a possuem, dão-lhe um chute. E ao trazer esse sentido para a vida, né, apesar dos elementos ser distintos, nós podemos comparar como algo que poderia nos deixar feliz, por exemplo, um emprego ou um casamento, né? E quando você se esforça tanto para conseguir aquilo, e quando você consegue, às vezes você não valoriza, e você acaba chutando ou perdendo algo. Então, seria uma comparação interessante sobre a analogia. A analogia também é utilizada na filosofia e na biologia. A outra figura de linguagem é a metonímia, que significa mudança de nome, e consiste na troca de um nome por outro, com o qual esteja em íntima relação por circunstância, de modo que implique o outro. Por exemplo, o efeito pela causa. Então, exemplo, Sócrates tomou a morte. Ou seja, o que causou a morte dele foi o veneno, né? Então, o efeito dele tomar esse veneno foi a morte. O outro exemplo, vivemos todos o nosso trabalho. Então, é a causa pelo efeito, porque nós vivemos do produto do nosso trabalho. E a causa disso faz com que a gente viva do nosso trabalho. O outro exemplo, o autor pela obra. Quem não leu Machado de Assis? Então, nós não lemos a pessoa Machado de Assis, né? Nós lemos as suas obras. Esse outro exemplo de metonímia, traga-me um copo de leite. O continente pelo conteúdo. Né? Então, a gente não vai beber o copo de leite, a gente vai beber o líquido que está dentro, que no caso seria o leite. Essa outra marca pelo produto, que é algo bem cotidiano, né? Nós utilizamos no nosso dia a dia, que é falar a marca em vez do produto, né? Por exemplo, comprar uma Gillette. Então, Gillette é a marca, mas quando a gente fala isso, nós estamos nos referindo à lâmina. Às vezes, quando a gente quer comprar uma chocolatada, a gente fala a marca, né? Eu vou comprar um Toddy. Então, a metonímia é uma das figuras de linguagem que nós utilizamos até mesmo sem perceber. A outra figura de linguagem semântica, né, é a perífrase. Então, a perífrase acontece quando o nome ele é substituído por alguma característica marcante sua ou por algum fato que o tenha tornado célebre.
E eu trago o exemplo do Rio de Janeiro. É conhecida como cidade maravilhosa, né? Por ter um litoral lindíssimo, né? Também por ter o Cristo Redentor. E também tem outro exemplo que seria o Rio São Francisco, que é conhecido como Velho Chico, um dos rios mais importantes do Nordeste. Outra figura de semântica é a sinestesia. A sinestesia ela é uma figura de linguagem bastante utilizada na arte, principalmente em músicas e poesias. E eu trago esse exemplo. Um silêncio amargo invadiu a sala. Então, como a sinestesia, né, ela traz sentidos humanos como o paladar, o olfato, a audição, o tato, ela sempre está presente, né, nas poesias e nas músicas. E nessa frase também está presente, né, esses sentidos humanos. O silêncio se refere à audição e esse amargo poderia se referir ao paladar. A catácrase é o nome que utilizamos para algo que não tem nome próprio, ou seja, quando pegamos um termo que já existe e o emprestamos para alguma coisa, para outra alguma coisa. Maçã do rosto. A gente pegou o nome maçã emprestado e emprestamos para a palavra rosto. Pé da mesa. Pegamos o nome pé e emprestamos para a palavra mesa. Asa da xícara. Pegamos a palavra emprestado asa e utilizamos para dar o nome da xícara. A asa que a gente segura para segurar a xícara. Pleonasmo. O pleonasmo ele ocorre quando se repete uma palavra ou expressão da mesma frase com o mesmo significado. Ou seja, quando ocorre uma repetição numa frase ou num texto, mas ela tem o mesmo significado. Do ponto de vista da gramática, isso é considerado um vício de linguagem, quando ocorre essa repetição, que tem o mesmo significado, mas do ponto de vista da literatura, é utilizado para dar ênfase, ou seja, para dar destaque na frase, ou entusiasmo. No exemplo que utilizei, vamos fugir para outro lugar, baby. Vamos fugir, a gente sabe que com certeza é para algum lugar, mas o cantor utilizou, ou o compositor utilizou para dar um entusiasmo na letra para outro lugar, repetindo uma frase que tem o mesmo significado, só mudou a palavra. As figuras semânticas. Anáfora. Anáfora é um recurso que utilizamos para dar ênfase, como já falei anteriormente, que ênfase é para dar entusiasmo ou destaque à mensagem, por meio da repetição de palavras, mas ela pode ocorrer de forma sucessiva no começo das frases, versos ou períodos. É quase a mesma coisa que o pleonasmo, a anáfora. E o exemplo que eu utilizei foi: é preciso amor para poder sorrir, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ou seja, ocorre a repetição da palavra é preciso para destacar esses adjetivos acrescentados, que é preciso amor para poder pulsar, paz para poder sorrir, chuva para florir. São esses adjetivos que ele utilizou na música para dar um destaque, ambiguidade ou anfibologia. Creio que quase todos vocês já conhecem a ambiguidade, que ocorre quando fica com sentido duplo na frase ou no texto e que fica com difícil interpretação, confundindo a interpretação do texto. No exemplo que eu coloquei, um primo contou ao outro que sua mãe estava doente. Qual primo contou que a mãe estava doente? Aí a gente não dá para saber, porque ficou com sentido ambíguo. Outros exemplos que eu elenquei foi: o policial deteve o ladrão em sua casa. Ele deteve o ladrão na casa dele ou o policial deteve na sua própria casa. A gente não dá para saber porque ficou com sentido duplo.
adoro meu vizinho, mas o cachorro não para de ladrar. Ele está dando esse adjetivo cachorro ao vizinho ou ao animal. Ficou ambíguo o significado, ou seja, ficou duplo. Não deu para interpretar bem por conta disso. Antomásia. Ela trata-se de um tipo de metonímia, mas que nesse caso ocorre uma substituição de um nome de pessoa para um conjunto de palavras que a representa. Os exemplos que eu coloquei, rei do futebol. Esse conjunto de palavras, rei do futebol, foi substituído pelo nome da pessoa, que é o Pelé. Ou seja, rei do futebol é um conjunto de palavras que caracteriza o Pelé. A Dama de Ferro despertou admiração e ódio. Foi utilizado esse conjunto de palavras para substituir a pessoa Dama de Ferro. A alegoria. A alegoria, ela é um modo de expressão ou interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias, qualidades através de uma outra palavra ou frase. Ou seja, mostra de sentido superficial nessas ideias, qualidades ou pensamentos, mas que produz uma virtualização real do significado. Como no exemplo que coloquei, a vida é uma ópera, é uma grande ópera. Ou seja, foi nesse pensamento, a vida ela foi substituída, foi interpretada pela palavra ópera, que representou, na verdade. Simbologia. Simbologia trata-se de simbologias que indicam alguma coisa, ou seja, símbolos que vão indicar alguma coisa. A pomba branca simboliza a paz, ou seja, é um símbolo, a pomba ela é um símbolo que representa a paz. A coruja, por exemplo, a gente sabe que ela representa a sabedoria e a inteligência, ou seja, a simbologia ela é uma representação de um símbolo para representar alguma coisa, um sentimento, um objeto. Olá, eu sou a Edileia e vou apresentar sobre figuras de linguagem sintáticas ou de construção. Essas figuras são utilizadas em textos da web para dar maior fluidez ao texto ou realçar a informação passada. Exemplos dessa figura de linguagens sintáticas é a elipse, zeugma, silipse e a silipse. A elipse consiste na omissão de um termo sem que a frase tenha seu sentido alterado. Um exemplo é: eu quero receber mais respeito. Podemos tirar o eu e receber, e o sentido não será alterado. Outro exemplo é: iremos à festa sábado. Foi emitido o no, né? Que a frase é: iremos à festa no sábado. Emitimos o no e não muda o sentido da frase. O zeugma é basicamente o mesmo que a elipse, com a diferença de que ele é específico para omitir nomes ou verbos. Um exemplo é: eu prefiro literatura, ele linguística. O prefiro não foi repetido, então omitimos o verbo preferir e também omitimos um nome ou o verbo que já venha anteriormente na frase. Outro exemplo de zeugma é: eu gosto de vôlei, a Renata de futebol.
omitimos o verbo gostar, né? Não repetimos ele novamente. E a sílipse é quando há uma concordância com uma ideia e não com uma palavra. E a sílipse, ela pode ocorrer nos âmbitos número, gênero e pessoa. A sílipse de gênero é quando há discordância entre os gêneros feminino e masculino. A sílipse de número é quando há discordância entre o singular e plural. A sílipse de pessoa é quando há discordância entre o gênero, ou entre o sujeito, entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo, que surge na primeira pessoa do plural. Um exemplo é: o casal se atrasou, estavam se arrumando. Então, essa frase vai parecer incorreta, mas o verbo estar deveria vir no singular para concordar com o casal, né? Mas essa construção é permitida, então, né, está correto. Outro exemplo de sílipse é todos os pesquisadores estamos ansiosos com o congresso. É um exemplo de sílipse de pessoa, porque o verbo não concorda com o sujeito, e sim com a pessoa gramatical. O pesquisadores está na terceira pessoa e estamos está na primeira pessoa do plural. Olá, eu sou a Ellen Leite, acadêmica de letras, e vou falar um pouco sobre as figuras de pensamento. As figuras de pensamento são a ironia, antítese, paradoxo, eufemismo, hipérbole e prosopopeia, que pode ser chamada também de personificação. Bom, a ironia. A ironia é quando você afirma algo querendo dizer o contrário. Temos aqui uma ilustração que vai dizer: quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo o que está gravado? Então, quando ele usa o inteligente aí está querendo afirmar o contrário. Temos também o eufemismo. O eufemismo, utiliza-se o eufemismo quando quer suavizar um discurso. Temos aqui essa situação: fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, quando essa explicação dela é uma forma de suavizar a mesma coisa, que no caso seria fofoqueira. Então, ela suavizou, né, por meio dessa explicação. Temos também a personificação. A personificação é quando atribuímos características e sentimentos humanos a seres irracionais. Temos aqui o exemplo, essa situação. Tá se olhando no espelho, Lele. Eu não, ele é que tá me olhando. Então, ele atribuiu características humanas ao espelho, né? O espelho que está me olhando. Então, personificação é isso, atribuir características humanas a seres inanimados, seres irracionais, como vimos aqui na situação. Temos também a antítese. A antítese é quando você utiliza termos contrários. E temos aqui a situação: sabe, Adão? Tudo precisa de um contraponto.
para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o -1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem o Yoko? Então aqui a gente vê que tem muitos termos que são contrários, como o bem, o mal, a paz e a guerra, o positivo e o negativo. O 1, que é o positivo, e o -1, que é o negativo, seria assim. Então, vemos que são antítese a isso, termos contrários, né? E também temos o paradoxo. O paradoxo, eles são ideias contraditórias. O que difere o paradoxo da antítese é que ele não contradiz não somente termos, mas as ideias. Então, as ideias, elas se excluem. Não faz tanto sentido, como vemos aqui na situação. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então, o uso desse relativo, certeza e absoluto se excluem. Então, isso seria o paradoxo. Também temos a hipérbole. A hipérbole é quando a gente faz o uso do exagero intencional. Como, por exemplo, morri de estudar. Ninguém morre estudando. Então, isso aí seria a hipérbole, esse exagero. Então, temos aqui essa situação aqui. Tô ficando atoladinha, que é uma canção. Então, o sujeito fala, viu como eu canto bem? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, esse estou morrendo de inveja é o uso da hipérbole, porque ninguém morre de inveja, ninguém morre de estudar. Então, isso seria a hipérbole. Olá, me chamo Elza Vitória. Vou falar um pouco agora sobre as figuras sonoras. As figuras sonoras, elas estão associadas à sonoridade das palavras, ou seja, relacionadas aos sons. Temos 5 tipos de figuras sonoras, que é a literação, paronomásia, a assonância, onomatopeia e cacofonia. A literação é a repetição de sons consonantais. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. A paronomásia é a repetição de palavras cujos os sons são parecidos. Por exemplo, o cavaleiro, muito cavalheiro, conquistou a donzela. O uso da paronomásia está nas palavras cavaleiro e cavalheiro. E cavaleiro, ela tem o sentido do homem que anda a cavalo. Cavaleiro tem o sentido do homem gentil. A assonância é a repetição dos sons vocálicos. Por exemplo, minha mãe amassa a massa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. O uso da assonância é expresso pela repetição das vogais massa, salga e amassa. A onomatopeia é a inserção das palavras no discurso que imitam sons. Por exemplo, bum, bum, bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Boá, boá, boá. No primeiro e na última palavra temos o uso da onomatopeia com bum, bum, bum e boá, boá, boá. O primeiro som expressa um som de tambor e o segundo o choro de cebolinha. A cacofonia é um vício de linguagem que gera sons desagradáveis. Exemplo, desde então ela não faz isso. Perceba que nos exemplos as orações ocorrem a junção das sílabas finais de desde, que é o de, e com as sílabas iniciais da palavra seguinte, que é então. Então forma a palavra dentão. No mesmo caso, no exemplo seguinte. Alma minha. Forma que palavra? Maninha. Obrigada. Olá, olha eu aqui de novo, voltando a falar sobre figuras de linguagem, só que agora é o ensino de figuras de linguagem por meio de ferramentas didáticas tecnológicas. E aí, com esse objetivo, nós criamos o WebQuest. O WebQuest, ele é como se fosse um andaime para que você, aluno, consiga responder às atividades por meio da web, por meio da internet. E aqui nós trouxemos nesse WebQuest a introdução, a tarefa,
o processo e a conclusão. Tudo relacionado a figuras de linguagem. Como já explicado no nosso vídeo aula, nós falamos sobre... Aqui nós trouxemos a introdução, que fala um pouco sobre as figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem são recursos linguísticos a que os autores recorrem para tornar a linguagem mais rica e expressiva. E também as figuras de linguagem elas são importantes para a nossa comunicação, para a nossa expressão, tanto oral como escrita. Aqui nós explicamos um pouco mais, você pode descer um pouco mais. Fala sobre as figuras de linguagem, de diversos tipos, né? Tem as sonoras, as de pensamento, tem as semânticas e também tem as de sintaxe ou construção. E aqui também tem um link que você pode acessar que falam mais sobre figuras de linguagem. Depois nós viemos com a tarefa, né? Eu vou explicar 2 exercícios de como vocês vão resolver esses exercícios de figuras de linguagem. Você vai entrar com seu e-mail, né? E você vai responder aqui, olha. Descreva a frase que contém a figura de linguagem e indique qual é a figura. E aí nós vamos ler essa charge. Fale uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando pelo deserto, inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, quando ele fala uma caravana de rosas vagando num deserto inefável, ele está exagerando. Então, vai ser uma hipérbole, né? A hipérbole é quando você exagera. Por exemplo, eu já te falei isso 1 milhão de vezes. Esse seria um exemplo de hipérbole também. E você vai responder aqui. A outra questão é essa outra charge, que ele começa a cantar uma música popular, né? Que seria um funk, né? Tô ficando atoladinha, né? É uma música que ela fez sucesso há um tempo atrás. Daí ele pergunta para esse senhor, viu como eu canto bem? Aí ele, aham. Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Aí ele disse assim, eu sou sinistro. E como você percebe, ele faz uma comparação dessa música com as músicas de Elis Regina, né? Que são músicas bem conhecidas, que fazem parte do MPB, né, brasileiro. Então, ele está sendo irônico. E aí você vai responder aqui, ó, marque qual figura de linguagem se encaixa. Se é eufemismo, se é hipérbole, se é ironia ou se é antítese. Será ironia. E aí você vai marcar o X. Tem essa outra questão, destaque qual palavra da frase se encaixa em alguma figura de linguagem e qual é. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então, o jardim, literal, ele não consegue olhar, né? Ele não tem olhos. Mas essa figura de linguagem seria a prosopopeia, que é dar qualidades, né, de seres humanos para outros objetos, né, que não conseguem falar, como o jardim. Essa outra, né, toda guerra finaliza por onde devia ter começado a paz. Então, guerra e paz, elas estão em contraste. Então, seria a antítese, né, que são coisas opostas, por exemplo, dia, noite. E outra questão que eu gostaria de mostrar para vocês, porque aqui são 7 questões, né, mas eu vou mostrar para vocês essa outra aqui, que fala assim, acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. A Elian, a ela, o amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. A ele, entendi. E de acordo com essa charge, que figura de linguagem é essa? Seria metonímia, seria metáfora, comparação ou catacrese? Você iria responder. E como ela utilizou, né? O amor é como uma flor, então ela fica utilizando esse elemento de comparação. Então seria comparação, né? O amor é como uma flor, o amor é como o motor do carro, Armando. É uma comparação explícita. Então, essa figura de linguagem é comparação ou símile, que no caso aqui está comparação. Você vai marcar. Aqui também temos esse texto, retrato, né, de Clarice Lispector, e nós vamos também ler ele, né, e responder. Nós vamos ler ele. Diz assim: assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios nenhum lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas,
frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, nos versos, a autora, ela constrói poeticamente seu retrato de maneira gradativa. Então, qual figura de linguagem se destaca nesse poema? É metáfora, metonímia, paradoxo ou alegoria? Então, a metáfora, você vai fazendo comparações de forma implícita. A metonímia, você vai substituir os nomes, né? A marca pelo produto, a causa pelo efeito ou o efeito pela causa. O paradoxo, ele é como se fosse a antítese, mas de uma forma mais complexa, né? Você vai fazer contrastes mais fortes. E nesse caso aqui seria a alegoria, porque está escrito por colocar a expressão superficial, mas que tem um sentido profundo. Então, é uma figura de linguagem também. E além disso, nós temos nesse webquest, nós temos o processo, né? O processo, ele vai dizer como é que você vai resolver essas tarefas. E aí nós trouxemos 2 vídeos do professor Noslen, né? Sobre figuras de linguagem. Ele é um professor muito bom de língua portuguesa, vocês vão amar falar sobre ele. E aqui nós concluímos, né, com a importância das figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem são fundamentais para a reflexão, expressão e vocabulário dos indivíduos. E agora, conhecendo a diferença entre elas e relevância da mesma para a comunicação, continue estudando as figuras de linguagem através das ferramentas tecnológicas. E essa é uma delas, o webquest. Muito obrigada pela atenção.